Está tudo certinho já? Se puder apagar a luz. Eu não vou ler o livro para vocês, talvez alguma citação, alguma coisa, né? Mas vou ler principalmente as entrelinhas, que eu acho que nesse momento e para o público aqui seria mais interessante, né? Primeiramente, a capa do livro. Tá. Aqui as cores da capa, né? O verde e o dourado, que são as cores imperiais. O escudo do Império, do acervo do Museu Mariano Procópio, e um detalhe do quadro do Caron, que ele retrata o presidente da Câmara da época, né? 1878, ele retrata o Bruno Barbosa Desculpe, Barbosa Lima, né? O Barbosa Lima, né? Ele retrata o Barbosa Lima e num detalhe do quadro, ele, em primeiro plano, o Barbosa Lima, e ele puxa a cortina no quadro, né? Ele abre a cortina e mostra esse detalhe que eu trouxe para a capa do livro. E é curioso É curioso esse detalhe porque ele mostra o poder civil e o poder religioso. Quer dizer, a paisagem de Juiz de Fora não é uma realidade, né? Mas mostrando dois poderes significativos da época. Então, o Caron abre as cortinas para mostrar a Juiz de Fora e nós vamos abrir o livro, então, para mostrar Juiz de Fora nesse período. Aqui a folha de guarda do livro, que muito interessante, que é um detalhe do papel de parede lá do Museu Mariano Procópio. Falar da riqueza do Museu Mariano Procópio aqui é quase que um absurdo, né? O que eu digo para vocês é o seguinte: para mim, pessoalmente, o museu sempre foi uma descoberta diária. Tamanha riqueza, a densidade, o significado do Museu Mariano Procópio. Então, aqui é o detalhe do papel de parede do escritório do Mariano Procópio, que eu acho que pegou muito bem aí para a folha de guarda, né? O título, novamente, um escudo imperial. É importante frisar também o apoio da Funalfa. O livro é um tamanho especial, um pouco maior, né? Capa dura, sobrecapa e bastante cara, né? Uma edição cara. Os recursos da Funalfa não cobrem o custo total do livro, mas é uma boa ajuda. Eu acho muito importante para Juiz de Fora a Lei Murilo Mendes, porque permite que os cidadãos, principalmente de Juiz de Fora, estudem a cidade e passem esse conhecimento para os demais cidadãos. Eu dedico o livro a Alfredo Lage e Dona Geralda Armon. Nós que vivemos no Museu Mariano Procópio, né, a presença do Alfredo Lage em Juiz de Fora é algo extremamente significativo. O mecenato dele, o gesto dele de doação é pioneiro em Juiz de Fora, um dos pioneiros no Brasil e de uma riqueza extraordinária que aqui a nível de Juiz de Fora eu acho que jamais se repetiu. É um patrimônio. Às vezes a gente pensa, Museu Mariano Procópio, uns pensam na Jabuticabeira, os outros pensam no barquinho do parque lá, outros pensam nos prédios, outros pensam no quadro do Tiradentes, mas o Museu Mariano Procópio é tudo isso e muito mais. É um conjunto, um patrimônio natural do parque, as duas edificações altamente significativas, o acervo riquíssimo, e até a questão do patrimônio humano, né? O Mariano Procópio, Dona Maria Amália, o Alfredo, né? Então é todo um conjunto grandioso do Museu Mariano Procópio, e que eu obviamente vou me servir muito do acervo do museu durante o livro, né? Então eu dedico o livro ao Alfredo Lage e à Dona Geralda Armon. Por que Dona Geralda Armon? Ela foi diretora há 70, 80 anos atrás, né? Num momento difícil da cidade. Hoje, Juiz de Fora já é uma grande cidade. Imagina ela receber a responsabilidade de administrar aquele museu,
naquela pequena cidade, ou naquela cidade média, não é? Então era um encargo muito grande, nem sempre bem visto pelos prefeitos. E hoje, às vezes, as pessoas criticam, quem é mais ligado ao museu sabe disso, as pessoas criticam a dona Geralda. Ela viveu, ou trabalhou no museu, foi diretora há 70, 80 anos atrás. Então, criticar uma visão de uma realidade de 80 anos atrás é completamente diferente dos conhecimentos de hoje, das técnicas de hoje, da realidade de hoje, né? Então, minha homenagem vai para o Alfredo Lage, esse grande mecenas de Juiz de Fora, e a dona Geralda Armon. Aqui, novamente, um escudo do museu. Não sei se observaram, todos três são diferentes. É o que eu falei da riqueza do acervo do museu, né? O sumário, obviamente. Rapidamente aqui sobre a introdução. Quando eu fiz o primeiro livro, Arquitetura Art Deco Juiz de Fora, em 2013. Aí eu encontro com o Falabella, que vocês todos devem conhecer aí, encontro com ele no Parque Alfred. Antônio Carlos, por que você não faz um livro sobre Juiz de Fora Imperial? Na hora que ele, tá bem, na hora que ele falou, poxa vida, o que eu vou falar de Juiz de Fora Imperial, né? O que tem de importante de Juiz de Fora nesse período? Aí fiz o primeiro livro, fiz o segundo, que foi Arquitetura Eclética, o quarto livro, sempre, enquanto se esperava a impressão do outro, eu começava o seguinte, né? E a Arquitetura Eclética, depois a Arquitetura Moderna, e aí? Aí pensei, então, em buscar a proposta do Juiz de Fora Imperial. No primeiro momento, eu pensava em juntar, né, 3 documentos importantíssimos. Um que é o Diário de Dom Pedro II, que está no Museu Imperial. Um outro documento importantíssimo, que é o livro, o guia, as fotos e o guia de viagem do Clube. E o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, jornalista do período. Eu pensei, então, pegar esses 3 trabalhos, né, e fazer um livro a partir disso. Algo semelhante aqui, um ambiente religioso, católico, os 4 evangelistas. Vocês pegam os 4 evangelistas, eles se completam, se somam, se acrescentam, né, e é um conjunto, né? Então, a minha ideia inicial era trabalhar em cima dos 3, mas o que acontece? Juiz de Fora é uma riqueza tamanha, riqueza cultural, econômica, histórica, que a coisa foi se inchando, né? Então, você começa a pesquisar escritores, viajantes e outras fontes de pesquisa, imagens riquíssimas de Juiz de Fora, e a coisa foi se avolumando. Quando eu vejo 400 páginas no livro, né? Aí o lado negativo, como é que você vai condensar isso tudo? Você tem que fazer alguma coisa palpável, em todos os aspectos, acessível, né? Então, consegui, com muito aperto, literalmente, né, chegar a mais ou menos em 180 páginas. Então, o histórico do livro, quer dizer, a ideia inicial era trabalhar com os 3, mas a riqueza de Juiz de Fora é tamanha que eu fui obrigado a partir para outros meios também, né? E o livro é uma proposta para as pessoas conhecerem mais Juiz de Fora, refletirem sobre Juiz de Fora, verem Juiz de Fora no contexto nacional, na importância da cidade. É curioso, quanto mais a gente estuda Juiz de Fora, mais a gente se impressiona com a densidade, o significado da cidade. Isso sem barrismo, né? O que a gente sente, né? Uma coisa assim... Às vezes eu estava fazendo o livro, a gente começa a trabalhar, dá vontade de não parar, de não interromper. Mas, obviamente, a gente tem que pensar na saúde também e dar sequência, né? Aqui, a introdução, meus familiares de Juiz de Fora, o brasão imperial, impresso da família imperial, ou a introdução é do Dom Pedro Carlos Orleans Bragança, que é descendente do Dom Pedro II, né? E muito também vinculado a Juiz de Fora e ao Museu Mariano Procópio. Então, ele é o autor da introdução, de uma das introduções. Aqui, a Princesa de Minas, do Ângelo Osvaldo, um jornalista de maravilha de escrito, né? Eu pedi a ele, em 24 horas ele me mandou o texto. Eu fiquei assim impressionado, porque ele já é o penta-prefeito de Ouro Preto, né? já é prefeito pela 5ª vez, mas de uma simplicidade, de uma proximidade impressionante, e de um vínculo também com o museu muito forte, né? E ele diz, né, que o Juiz de Fora é a Minas Imperial. Então eu pedi a ele que fizesse, e ele me atendeu com muita presteza.
Tá. Vamos dar início, então, ao livro propriamente dito, né? Quando tiver meia hora, você me avisa, né? Para a gente... Tá. O Caminho Novo. Aqui o Bandeirante, que pertence ao museu, um dos marcos de Sesmaria. O que o Caminho Novo tem a ver com a Juiz de Fora Imperial? É pelo Caminho Novo que vai passar Dom Pedro I e o Príncipe de Joinville. Então, as viagens de Dom Pedro I são pelo Caminho Novo. Então, eu apresento o Caminho Novo para contextualizar. Aqui vários textos de viajantes do período, né, descrevendo, falando sobre o Caminho Novo nesse trecho de Juiz de Fora. Aqui um quadro também muito interessante, que é da Maria Lúcia Ludolfi. A Maria Lúcia não está aqui hoje não, né? Ela é né? Um quadro do pai da Maria Lúcia, que mostra o Caminho Novo ainda em terra. Obviamente tem o castelinho lá dos Santos Anjos, que é posterior, mas talvez seja a imagem mais antiga, o registro mais antigo relativamente ao Caminho Novo em Juiz de Fora, registro de imagem. Né? Então eu coloquei esse quadro aqui, que pertence às filhas, né, do Ludolfi, né? Aqui embaixo uma foto de Juiz de Fora nos anos 50, onde mostra a Avenida 7. O Caminho Novo, obviamente, passava nessa parte urbana, passava pela Avenida 7, onde a gente percebe a linearidade, o desenho orgânico do Caminho Novo. Era uma picada e a Avenida 7 ela mantém, né, grosso modo, a picada inicial do Bandeirante. Tudo bem até agora? Está dando para... Aqui, Dom João VI, mais uma vez, o que Juiz de Fora tem a ver com Dom João VI? Toda a riqueza do café de Juiz de Fora, que é a grande riqueza do século XIX, é a partir da orientação de Dom João VI para plantar o café. Isso é reconhecido pelo próprio Saint-Hilaire, quando passa por aqui, e por estudiosos posteriores, não? Que confirmam, então, a importância do plantio de café na região de Juiz de Fora. Então, quer dizer, toda essa riqueza de Juiz de Fora brota da diretriz de Dom João VI. Tenho para mim, como Dom João VI, um dos grandes estadistas do Brasil em todos os tempos. Isso é uma posição minha, né? Não sei se outros aí vão concordar. Aqui, desculpe. Está aqui, os canhões do período Dom João VI, que estão lá no Museu Marino Procópio, um brasão também do período. Aqui o acervo novamente do museu, a cadeira de despacho, né, dos embaixadores. Aqui eu acho muito interessante que são os óculos de Dom João VI, né, que o museu tem esse requinte, né, de ter os óculos que pertenceram a Dom João VI. Aqui, então, Saint-Hilaire, uma citação do Saint-Hilaire sobre a questão do café na região. Aqui, uma das fazendas de café. Aqui eu amarelei em alguns trechos o Barão de Bertioga, que foi um dos grandes fazendeiros, né, daqui da região. Curiosamente, ele foi empregado na fazenda de São Mateus. Ele trabalhava na fazenda de São Mateus e progrediu absurdamente, né, e teve uma das maiores fortunas aqui da região. Aqui um aviso na Gazeta de Notícias do Rio, às vezes não dá para eu ler, 1887, se não me engano, falando do falecimento da baronesa de São Mateus, que libertou em vida 200 escravos e colaborou com muitas instituições lá do Rio. É um jornal de 1881. Faleceu ontem às 6 horas da manhã, a Fazenda Boa Esperança, senhora baronesa de São Mateus. Aqui, a Fazenda de São Mateus. E o título, Fazenda de São Mateus, Café, Nobreza, Escravidão. Aqui está bem preservada a fazenda, né?
Epa, o que houve aqui? Cadê o... Dá uma olhada aqui para mim. Enquanto ele vê aqui, é curioso... Ah, tá, obrigado. Quase que cada capítulo desse livro daria para você fazer um livro. Tamanha a riqueza histórica de Juiz de Fora, né? Conforme eu falei com vocês. Aqui a fazenda da Baronesa de Santana, que pertenceu à família do Mariano Procópio, onde eu boto Fazenda Fortaleza de Santana, café, como São Mateus, nobreza, como São Mateus, escravidão, como São Mateus. Mas com uma novidade, a tecnologia. É impressionante a visão empresarial, a visão antecipada do Mariano Procópio, em todos os aspectos, né? Nós conhecemos mais pela União Indústria, mas seja na arquitetura, na própria questão empresarial, na fazenda de Santana, né? Baronesa de Santana, a visão empresarial dele é impressionante. E por que a União Indústria quebrou? Aí o Wilson Cid, a Graça e tal, talvez expliquem melhor, né? Aqui a fazenda da Baronesa e aqui o lamentável incêndio, né? Que aconteceu, ou foi acontecido, né? Uma madrugada lá. De cima, mais para cima. O que está? Tem um botão embaixo aqui, descer um pouquinho mais pra cima aqui. Mais pra cima? Ah, tá. Ah, tá. Aqui uma revista francesa, mostrando a fazenda da Baronesa de Santana, na fazenda do Mariano Procópio, com toda a grandeza, as senzalas, a parte mecânica, isso na França. Onde que eu consegui isso? Na Gálica, na Biblioteca Francesa, pela internet, tem essas fotos. Aliás, não é só essa foto, é uma série de páginas sobre a fazenda com várias imagens. A gente tem vontade de colocar tudo no livro, mas não cabe. Tá? Então essa eu achei mais significativa. Aqui, então, o café com Dom João VI, nós vamos a Dom Pedro I. A efígie, uma gravura de Dom Pedro I e Dona Amélia, pertencentes ao Museu Mariano Procópio, mais a Ordem da Rosa. Amor e fidelidade, não é? Eu acho que é bem a marca de Dom Pedro I, não é? Tá. Aqui uma outra peça lá do museu, aqui um detalhe de um dos móveis lá de São Cristóvão, né, que estão lá no museu. Felizmente estão bem preservados aqui em Juiz de Fora, não ficaram lá para aquela tremenda catástrofe, né? Aqui outra peça do Museu Mariano Procópio, uma ânfora com a efígie de Dom Pedro I. E eu mostro então as passagens de Dom Pedro I pela Várzea do Paraibuna. Aqui peças também muito importantes do acervo do museu. São leques com a efígie de Dom Pedro I, né? E aqui uma coisa interessante, o Lucas e mais alguém me falou que mora na região do Retiro, né? Quando sobe lá para Retiro e para chegar indo para Matias, pelo Caminho Novo, né? Havia um local lá que todas as pessoas que chegavam a Minas plantavam uma cruz. Dom Pedro também, esse autor aqui, que é o Matos, ele registra que Dom Pedro I também plantou uma cruz, né, dentro da tradição da época. Quando chegava a Minas, plantava aquela cruz. Aqui é muito interessante também o diário da visita, da viagem de Dom Pedro I, os trechos em que ele passa para o Juiz de Fora. Então eu peguei cada um dos dias, né, trazendo para o livro. Aqui alguns dos locais, aquela fazenda lá junto o registro, não é fazenda, desculpe, o registro junto à Paraibuna, a Fazenda da Floresta, a Fazenda do Juiz de Fora, a Tapera.
aqui a Ribeirão das Rosas, aqui lá em Chapéu d'Uvas, né? Aqui é a casa que morou, que após a ida da Dom Pedro e Dona Amélia para a Europa, Dona Amélia passou a morar nesse Palácio das Janelas Verdes. Então, eu fiz essa fotografia alguns anos atrás, e ela recebeu, lá nesse palácio, Dona Amélia recebeu o Visconde Nogueira da Gama, que foi filho da baronesa de São Mateus. Ele acompanhou Dom Pedro I, ele e um outro cavaleiro, eles acompanharam nesse trecho de Juiz de Fora, o Visconde Nogueira da Gama acompanhou o cortejo, né, de Dom Pedro I. Então, o Visconde Nogueira da Gama visita a Dona Amélia e faz um depoimento, ele registra o contato que ele teve lá com a Dona Amélia, as tristezas da Dona Amélia, ela morando já lá em Lisboa, né? Aqui uma peça de louça, né? Uma louça comemorativa do casamento de Dom Pedro I e Dona Amélia. Passado, então, Dom Pedro I, vamos o príncipe de Joinville, que passou aqui também pelo Caminho Novo. Ele veio se casar com a Chica, com a Dona Francisca, que era irmã caçula de Dom Pedro II. Então, ele passa aqui pela nossa região, indo para o interior de Minas, e deixa um diário também muito interessante, né, que eu reproduzo nessas páginas aqui. Desculpe. Então, aqui são as páginas que ele fala desse trecho aqui de Juiz de Fora. E algumas coisas interessantes e desinteressantes. Aqui, por exemplo, ele fala... aí matei um desses magníficos tucanos que ontem causavam a minha admiração. É uma coisa que hoje dói a gente, né? Mas naquele período, né? E ele então falando que ele matou um tucano, né? Não sei se para alimentar ou se simplesmente pelo gosto da caça, né? E aqui não tem, já é o retorno dele do outro lado, falando do retorno. Aqui é uma peça também que pertenceu ao príncipe de Joinville. Aqui Dom Pedro II e Dona Teresa, então Dom João VI, Dom Pedro I, Joinville, Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. Aqui, desculpe. Aqui mais uma vez uma peça do Museu Mariano Procópio, Pedro P e T. Da embarcação que trouxe a Teresa Cristina. É uma peça lá do Museu Mariano Procópio também. Quadros lá do museu. E aqui uma ligeira biografia do casal. Eu falo que eles são sepultados, né, lá em Petrópolis, no mausoléu. Aqui as vestes imperiais de Dom Pedro II. Também peça riquíssima lá do museu. Aqui as visitas de Dom Pedro II a Juiz de Fora. Então, em 1845, quando ele foi à Fazenda de São Mateus, 61, quando veio para a inauguração da União Indústria, esteve aqui em 64, em vários momentos. Inclusive, uma das vindas dele foi para visitar aqueles túneis lá em Retiro, né? São 2 túneis, ele sai do rio e vem a região aqui e atravessa esses túneis. Isso tudo está documentado e está nos meus documentos, nos documentos que eu apresento no livro. E para essas visitas, obviamente eram muito importantes aqui em Juiz de Fora, né? Aqui é um alfaiate do Rio, informando no farol que ele vai mandar auxiliares para providenciarem roupa de gala para a recepção a Dom Pedro II. Então, o alfaiate do Rio tomando providências para que o pessoal aqui se apresente, né, a rigor, né, para receber Dom Pedro II.
Aqui relógio com efígie de Dom Pedro II, as armas do Império. Aqui a mão da justiça, com um texto belíssimo do Bandeira sobre essa mão. Quer dizer, o Bandeira, obviamente, conheceu o museu e eu coloco no livro vários textos do Bandeira, do Manuel Bandeira, sobre o Museu Mariano Procópio. Então, são textos deliciosos, não é? Aqui, os vasos, dessa vez agora, Princesa Isabel e Conde D, uma ligeira biografia, os bustos que estão no museu, o monograma Isabel e Gastão, retirado de louças imperiais, e aqui dois enormes vasos de cristal com I e G, que pertencem ao acervo do Museu Mariano Procópio. Os nossos vasos são grandes, dessa altura. O Museu Imperial tem dois mais ou menos dessa altura. Então, isso também deixa a gente, né, envaidecido, né? Então, eu falo também das diversas visitas aí do casal, da Princesa Isabel, depois também em conjunto com o Conde D. Aqui a família imperial, Dom Pedro II, Mariano Procópio, etc. Aqui registros das visitas, né? Aqui novamente o monograma Isabel e Gastão, um pouquinho diferente do anterior. Aqui peças que pertenceram também ao casal, né? Conde D e Princesa Isabel. Aqui o monumento à Princesa Isabel, lá no Parque do Museu, o discurso de João Penido, quando se inaugurou o museu, quando se inaugurou o monumento, as diversas visitas da Princesa Isabel, 64, 82, 89, e aqui em 1921 já o Conde D. O grande evento de 1861 é a inauguração da Estrada União Indústria. Aqui é uma gravura também que não é muito mostrada, é de um livro que pertence ao Senado e que é a própria Mazepa, né? E vocês veem, eram 4 mulas, a carruagem, os condutores à frente, pessoas dentro da carruagem, pessoas acima da carruagem, pessoas atrás, então era uma viagem. Agora, para a época era uma modernidade, uma viagem maravilhosa, mas imaginem, né, e as mulinhas correndo, e às vezes elas corriam demais, e uma coisa até certo ponto perigosa, né? Aqui muito interessante, que é uma placa que existe ainda lá em Alberto Torres, comemorando a inauguração da ponte que existente lá. Quando a gente vai para o Rio, vocês devem ter lembrado daquela ponte entreliça vermelha, né? Foi da União Indústria e está lá, felizmente, bem preservada. Como é que está o tempo aí? 30 minutos? Epa, vamos correr, né? Muita coisa pela frente. Tá. A inauguração, então, a União Indústria, várias citações, muitas descrições dos viajantes, elogiando a estrada, o nível da estrada, uma das melhores do mundo, que não tinha nada a desejar, falando sobre as pontes, o avanço tecnológico das pontes, né? E, inclusive, a paisagem. A paisagem sempre chamando a atenção, a beleza da paisagem. Aqui, desculpe, a Avenida Rio Branco, a época do clube, né? A Avenida Rio Branco é uma foto do clube, e a nossa Avenida Rio Branco de hoje, né? Quer dizer, tudo começou por aqui. A chegada da família imperial, a antiga fazenda de propriedade do Mariano, o castelinho ainda não estava pronto, então o casal se hospedou aqui, onde hoje é o quartel. E é muito interessante que fotos de época, especialmente da família imperial, eu comentei há poucos dias, quer dizer, o clube, a gente tem fotos do Rio,
fotos de Petrópolis e fotos de Juiz de Fora. Eu, pessoalmente, desconheço fotos de outros locais. Mais uma vez, a riqueza de Juiz de Fora, né? Junto com Petrópolis e o Rio, tendo as fotos do clube. Uma raridade para a época, né? Aqui uma foto também de época do clube, o Castelinho, não havia o bosque. Imaginem o impacto que foi isso aqui em 1861, né? Diferente daquela Juiz de Fora do Alfield, as casas em fila, sistema pau a pique, telhas coloniais, casas caiadas. Vem o Mariano, constrói no centro de um parque, de um bosque, um lago que espelhava a própria casa, e em tijolos, não é pau a pique, e mais ainda em tijolos à vista, telhas alemãs. Então é uma coisa, um impacto absurdo, extraordinário, né? E na frente, obviamente, ficavam as oficinas da União Indústria. Hoje a mata, né? O Castelinho com a mata, que já fechando o espaço lá. O pessoal às vezes pega os textos que não... Tá, eu não vou tocar em frente para não... Novamente, o Castelinho, fotos do clube, a realidade de hoje. Essa casa, deixa eu ver se eu... Esta quinta é uma das mais belas residências do Brasil. Então chamava a atenção dos inúmeros viajantes. Cada um desses textos são de diferentes viajantes. Todos se encantam, né, e se extasiam, até se assustam, né, com a beleza e a riqueza desse espaço. Isso aqui é muito interessante. É um malito do livro do clube, 12 horas de diligência, né? Onde o Carlini, um paisagista, publica no Jornal do Rio, no Jornal do Comércio, informa, através de classificados, que ele acabou de fazer os jardins da residência do Mariano Procópio em Juiz de Fora. Então, toda essa questão de glaciú, de não sei o que lá, que é muito discutível, não tem documentação, esse Carlini, ele informa que ele fez os jardins do Mariano Procópio. E em próprios textos também, a maneira de falar, a gente percebe que houve uma presença muito forte do Mariano na própria escolha, né? Lá também era um pântano, o Mariano acaba com o pântano e transforma num lago, uma riqueza de paisagismo, uma coisa altamente significativa, né? Aqui, só um minutinho. Um detalhe interessante, nós vamos em frente. Essa é uma foto também do acervo do museu. A foto lá do conjunto, né? De um jornal publicado, o texto que eu vou ler é de um jornal francês. O Canadá tem em sua exposição fotografias das casas de campos análogos àquelas da Inglaterra. Então, o Canadá mandou material para essa exposição internacional. Nova York executa um extenso parque público. Talvez seja o Central Park que os Estados Unidos tenham mandado, né, para essa exposição. E o Brasil mandou os jardins de Mariano Procópio para essa exposição. Isso está documentado aqui, eu simplesmente transcrevo. O Manuel Bandeira também fala da beleza do parque, né? O Afonso Arinos, talvez no tempo uma das mais luxuosas casas do Império. Isso, o Afonso Arinos. Então essa questão de glaciú, eu acho que com esses anúncios aqui, que foram em vários jornais, eu acho que anula, né?
Aqui o Diário de Dom Pedro, desculpe. O Diário de Dom Pedro I, ele vai ao parque de manhã cedo e há um probleminha lá com a canoinha, né? Quase que um pequeno acidente, ele consegue, acabaram resolvendo bem a coisa, né? Mas tudo isso narrado nos vários documentos. Aqui é Dom Pedro II. Outros aspectos, né, do museu, os vários viajantes que passam pela cidade, Agassiz, Chund, Burton. Aqui aparece a fazenda antiga, o castelo em construção, um grande pórtico comemorativo da época da União Indústria, foi feito para as festas de inauguração, né? Curiosamente, no mesmo local hoje existe o pórtico do quartel com um ligeiro arco, né? Um modesto arco. Aqui a Gruta das Princesas, chamada Gruta das Princesas. É muito interessante também toda a modernidade do Mariano, que eu falei com vocês, o sistema hidráulico também. A água vinha lá do córrego de São Pedro, caía na cascata do Vale do Ipê, tocava as máquinas das oficinas da União Indústria que ficavam em frente, subiam a colina ao castelo, abasteciam o castelo, abasteciam os chafariz do castelo, passava pela Gruta das Princesas, caía no lago e ia para o Rio Paraibuna. Então, todo um esquema hidráulico admirado também pelos viajantes que passaram pelo espaço na época. Aqui as oficinas da União Indústria, aspectos do parque, as pontes mencionadas pelo Jornal do Comércio, um dos braços do lago, Dom Pedro II levantou 4, 5 horas da manhã, foi passear pelo parque, ele descreve esse braço do parque aqui. É impressionante as minúcias de Dom Pedro II, seja no aspecto de paisagem, de análise das pessoas, aspectos técnicos, um homem de muito interesse. Aqui, a época da inauguração, nesse pavilhão se realizou o jantar de inauguração da União Indústria. Aqui os jardins em frente do museu, mas o Jornal do Comércio fala que foram servidas 300 pessoas, 3 vezes 100 pessoas, o jantar foi servido a 300 pessoas. Então, vários viajantes falam também que nunca tinham visto festa igual aqui no Brasil. Tá. Aqui uma foto também interessante, que não é muito comum, o Bosque dos Príncipes, lá no alto ali do Vale do Ipê, né? O Bosque da Imperatriz, conforme eu falei, tudo citações de viajantes do Jornal do Comércio, do Dom Pedro II, do Clube, né? Sobre esses eventos, sobre essas situações. Aqui, lamentável que a gente tenha perdido essa belíssima construção que ficava ali naquele contexto também da União Indústria, o sistema, está me faltando a palavra agora, sistema de madeira e tijolos à vista, não tem um nome próprio que está me faltando agora. E ele recebia os hóspedes e técnicos aqui, onde hoje esteve a fábrica Ferreira Guimarães, a fábrica dos ingleses, Ferreira Guimarães, naquela região. E hoje é um supermercado, né, naquela região ali. Aqui a moradia dos alemães, talvez tenha sido também uma das primeiras experiências no Brasil em habitação popular, fazer em série. Eu não falei também, as oficinas da União Indústria, o sistema de pré-fabricação. Os prédios eram mais ou menos feitos aqui, as madeiras, tudo já preparado aqui, ia para as estações de muda, já pré-fabricados. Lá eles eram montados. Então, uma experiência também, uma das pioneiras, se não a pioneira no Brasil. Isso dito pelo próprio professor Silva Teles, o arquiteto estudioso aí
História da arquitetura. Aqui a Cachoeira do Ipê, mostrada aqui nessa foto do Clube, o castelinho na época, né, sem o bosque, a realidade de hoje. Eu lamento que a Juiz de Fora não valorize essa cascata, por exemplo, no Rio, a cascata do Alto da Boa Vista, né? Em todos os momentos do século XIX, viajantes, pintores, todos falam da cascata da Tijuca. Por que Juiz de Fora não valoriza essa cascata? Há problema de esgoto. Se resolva também o problema de esgoto, às vezes é mais razão ainda para se resolver o problema de esgoto, né? Então, fotos do Clube pertencem à coleção da Biblioteca Nacional. Vou correr um pouquinho para... Aqui o detalhe também, desculpe. O detalhe do arco lá do museu, uma foto do Clube, a realidade de hoje, um alemão reclamando com o Dom Pedro II sobre tratamento, etc. Aqui houve um grande banquete também para a família imperial no bosque, lá no Morro do Imperador, né, na região ali da subida do Morro do Imperador. Então houve um grande banquete onde tudo era rústico, as mesas, as toalhas, os copos. Então aqui é um registro dessa situação do banquete, muito elogiado por todos na época. Aqui a Juiz de Fora da época, com o Morro do Cristo, hoje Morro do Cristo, e a partir daquela época também se transformou em Morro do Imperador. Aqui Dom Pedro II vem de Petrópolis, né, na viagem dele, vai direto à União Indústria, a Mariano Procópio, e passa pela atual Getúlio Vargas, que era a União Indústria da época, e até certo ponto ignora a cidade de Juiz de Fora, a cidade do Alfred, porque passava pelos fundos das casas, né? Mas Dom Pedro II é político, né? Então ele chega, vai à residência do Mariano, a aldeia lá, a vila do Mariano, e depois vem visitar também Juiz de Fora. Então é Juiz de Fora daqueles momentos, né? Foto do Clube, a Alfred também nos anos 80. Aqui, onde hoje é a Funalfa, a casa que pertenceu ao Alfred, e foi vendida à Câmara, né? Funcionava aqui a Câmara, né? E a cadeia também era aqui. Dom Pedro II visita a Câmara, visita a cadeia, ouve os presos, as más condições dos presos, né? Aqui a planta do DOT foi apresentada a Dom Pedro II e ele analisa e procura, e a gente vê a preocupação com a modernidade, com a geometria, né, com o planejamento urbano. Juiz de Fora é uma das cidades também pioneiras em planejamento urbano. Aqui a capela de Santo Antônio, a primitiva, muito pobre, muito discreta. Dom Pedro II reclama do aspecto da capela, reclama de tudo lá na capela. Aqui a imagem do padroeiro e aqui o Largo do Cruzeiro. Acho que não é muito mencionado aqui em Juiz de Fora, claro que todos conhecemos, não, mas o Borton passa por Juiz de Fora e fala nesse cruzeiro. Aqui a Igreja Matriz, Dom Pedro II falando de várias coisas. E um detalhe interessante, que não é muito falado também, que eu trouxe aí, um dos arquitetos que trabalharam na igreja é o Miguel Antônio Lalemã, que foi um dos arquitetos trazidos pelo Mariano Procópio. Ele trabalha no projeto da igreja, isso é documentado. Ele fez vários projetos de Juiz de Fora, a gente vai ver à frente. Então, eu acho que uma informação importante. Aqui o interior da Igreja Matriz, atual catedral, e os altares que vieram da Igreja da Candelária do Rio. Num certo momento, eles foram instalados aqui na Igreja Matriz. Vamos em frente, por causa do tempo. Aqui o Palacete Santa Mafalda, do Vale Amado, né? Uma foto do início do século XX, a realidade de hoje. Aqui um artigo do Correio da Manhã falando do leilão
dos bens do Palacete de Santa Mafalda. E todo mundo sabe dessa história, né? Ele preparou o palácio para doar para Dom Pedro II, e Dom Pedro II agradeceu, né? Isso causou um mal-estar ao barão, né? E interessante que depois que eu fiz o livro, o Lucas me mandou uma foto do interior do Palacete com os quadros, né, do casal imperial, Dom Pedro e Dona Teresa Cristina. Se tivesse chegado antes, eu não sei como é que eu ia fazer para colocar aí no livro também, né? Mas muito interessante. Aqui descreve toda uma boa parte do que foi leiloado, do que ia ser leiloado, né? No início do século XX, isso aqui, eu não falei, isso aqui esse dourado aqui são uns trabalhos em madeira dourada que pertenceram ao Palacete e que hoje estão lá no Museu Mariano Procópio, foram preservados lá. O Museu Mariano Procópio, o objeto dele é a coleção do Mariano, mas até certo ponto ele se transformou em museu da cidade. E até o Conselho de Amigos, né, nós temos feito um trabalho junto à prefeita para ver se ela instala, porque criado ele já foi, né, no tempo do Melo Reis, para ver se ela realmente instala o museu da cidade. Assim, a gente sugere o prédio da Câmara, que daqui a pouco vai sair de lá. E é um prédio icônico para Juiz de Fora por N razões, né? Nesse palacete também houve certo momento que havia concertos de piano, apresentações. Dom Pedro II visitou o palacete em vários momentos, foi muito bem recebido lá, e também visitou a capela da Santa Casa, obviamente que não era essa, né? A capela do período era essa aqui o Hospital da Misericórdia, o chafariz criado pelo Barão de Bertioga e a capela atual que existe lá na Santa Casa, né? Dom Pedro II vai à capela, faz doações, isso em vários momentos, várias visitas dele a Juiz de Fora, ele foi à capela da Santa Casa, do Hospital da Misericórdia. O interior da capela, que ainda preserva, né, características da época, várias citações referente à Santa Casa, as festas, a vidas à noite por ocasião das visitas de Dom Pedro II. Aqui a inauguração da União Indústria, falamos da União Indústria, em 69, Dom Pedro II vem a Juiz de Fora para a inauguração da Escola União Indústria. Escola União Indústria, onde hoje é o quartel, lá no bairro Barbosa Lage, não, fábrica, não, me parece. Aqui então os retratos do casal imperial, pertencem também ao Museu Mariano Procópio. O Duque de Saxe esteve presente, a antiga escola, uma escola grandiosa, bem planejada, com professores europeus. Infelizmente também, apesar da riqueza do Império ser agricultura, lamentavelmente também a escola não teve sequência. Aqui o chafariz que pertenceu à escola e hoje, felizmente, se encontra lá no Museu Mariano Procópio. Aqui as várias descrições de vários autores, de vários jornais falando sobre a visita, né, de 69. Aqui o Hotel União Indústria, que foi um hotel grandioso também, melhor citado do que os da própria corte, comparável aos melhores da Europa, louças e sala de música, banho quente e frio, paisagismo. Mais uma vez também chega num ponto que ele é fechado, né? Ele quebra. E nos jornais do Rio tem anúncios dos leilões, falando de tudo que vai ser leiloado, né? Jornais de época. Aqui, uma grande novidade para a época, sinônimo de modernidade, foi a Estrada de Ferro. Primeiro a de Mariano, depois a de Juiz de Fora, hoje é a estação atual, obviamente não é do período imperial, né, do início do século XX. E eu gosto de mostrar essa foto aqui, que mostra o viaduto do Retiro. É uma estrutura metálica de 108 metros de comprimento em curva,
feito pelo engenheiro Rademacher, brasileiro, estudou em Paris. Hoje, desse viaduto, existem as cabeceiras. Pelo menos a última vez que eu fui lá, eu fiz essa foto, né, que já tem alguns anos. Aqui, um dos túneis visitados por Dom Pedro II. Para eu fotografar essa coisa, foi uma coisa terrível. Eu tentei passar uma passarela metálica, lá embaixo, distante o Rio Paraibuna, as águas jogando a linha do trem e aquela insegurança da gente, máquina fotográfica, não, mas felizmente terminou tudo bem. Tá aí a foto. Mas é documentado, ele está nos jornais do Rio, que Dom Pedro II vem a Juiz de Fora, volta no Rio, e uma das vezes ele vem a Juiz de Fora e no dia seguinte viaja para os Estados Unidos. Parece uma coisa de modernidade, não? Aqui, um outro aspecto também muito interessante, que foi a visita de Dom Pedro II para a inauguração da atual Câmara dos Vereadores, o Palácio Barbosa Lima. A importância do Museu Mariano Procópio. Esse livro de ata está guardado, preservado e excelentemente guardado no Museu Mariano Procópio. Aqui a assinatura de Dom Pedro II no livro. O palacete, a Câmara, né, de Vereadores, não havia poder executivo na época, a própria Câmara de Vereadores que legislava e executava, né? Aqui o palacete, que chamou pela arquitetura, pelas dimensões, pela estética, pela técnica, chamou a atenção do Brasil inteiro como um dos prédios mais importantes da época. Aqui, então, o Palácio Barbosa Lima, a Igreja de São Sebastião, a praça, né? E aqui as escolas do Barão de Cataguases. Ele construiu com recursos dele e doou para a cidade de Juiz de Fora. Então, três coisas aqui, três edificações. O prédio da Câmara foi inaugurado com a presença de Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina. A Igreja de São Sebastião também inaugurada com a presença de Pedro II. E as escolas também, as escolas para meninos, escolas primárias, doadas pelo Barão de Cataguases, conforme eu disse, inauguradas na mesma data. Uma visita imperial e 3 inaugurações. Aqui o próprio prédio da Câmara, né? E o quadro do Barbosa Lima, que está lá no museu, Mariano Procópio. E aquele detalhezinho que eu falei com vocês, que ele abre a cortina e mostra a Juiz de Fora da época. Os dois poderes, né? Aqui a escola para os meninos, doada pelo Barão de Bertioga, a Igreja de São Sebastião. Aqui já falo então do Dom Pedro Augusto, que Dom Pedro Augusto seria o sucessor, a princesa Isabel não tinha filhos, então Dom Pedro Augusto seria o herdeiro da coroa, né? Então está aqui Dom Pedro Augusto com o casal imperial, e ele passa por Juiz de Fora em determinado momento, é recebido no Hotel Rio de Janeiro, a imprensa da época fala, e Dom Pedro Augusto teve problemas de saúde, inclusive problema mental. Talvez porque ele teve até os 10 anos de idade, se não me engano, tinha a chance de ser imperador do Brasil, e de repente nasce o filho da princesa Isabel, né? E o curioso do Pedro Augusto é que ele foi atendido pelo Freud. Uma curiosidade interessante, né? Aqui, empreendimentos pioneiros. Eu tenho, na minha visão, que a cidade é uma construção coletiva, de líderes e de toda uma população que ergue a cidade, né? Não vamos só privilegiar determinadas pessoas, determinados indivíduos, ou só determinadas classes. Então, a Juiz de Fora, inclusive de hoje, é uma construção coletiva de todos nós, né? Aqui, então, alguns dos líderes da época: o Alfield, o Barão de Bertioga, o Mariano, o Batista de Oliveira, né? Não, desculpe, o Bernardo Mascarenhas, também uma figura importantíssima, né, para o período. Várias citações falando da modernidade da época, assuntos referentes a esses empreendedores, né?
Aqui, empreendimentos pioneiros, as cervejarias, anúncio da cervejaria com as armas do Império, a antiga cervejaria ali no Morro da Glória, o que sobrou, né? Aqui o Curtume, que é um prédio grandioso também, né? Havia lá, o Curtume Krambeck. Como é que está o tempo? Hein? Terminou já? O tempo? Hein? Não estou entendendo. Ainda tem que importar, vou correr mais aqui. Aqui a presença, então, do Bernardo Mascarenhas, a fábrica, a usina de Marmelos, fotos do Clube também pouco mostradas, referente a esse trecho do Rio, aos Sureiros, o bairro Mariano Procópio, uma foto rara também, um cartão postal, inclusive selado, do bairro Mariano Procópio. Aqui, um dos grandes empreendimentos de fora, que foi o Banco de Crédito Real, obviamente não foi esse prédio, né? Mas aqui, Dom Pedro, um quadro do Carlos Oswald, mostrando Dom Pedro II assinando a autorização para o funcionamento do banco, aqui o próprio documento. Um dos empreendimentos significativos também, o Hotel Renascença, que está aí, um dos mais antigos e um dos mais importantes de Minas na época. Não vou entrar em detalhes, porque o tempo já está... Aqui, os imigrantes, que foram também importantíssimos na época para Juiz de Fora, o hotel a hospedaria, né, dos imigrantes, por esses recortes aqui, uma madame francesa, um alemão, um francês, portugueses, italianos. Então, é todo um conjunto de etnias, ou de vários países, de imigrantes de vários países que vão fazer essa nossa Juiz de Fora. Acho que não devemos ter preconceito, né? Aqui, um relicário de famílias italianas, de imigrantes italianos que vieram para Juiz de Fora. Aqui, muito interessante também, houve, rapidinho aqui, porque até certo ponto é de assustar, num dos dias chegaram em Juiz de Fora, parece que só um segundinho aqui. 1.300 italianos. Imagina Juiz de Fora em 1880 e poucos, de repente chega um trem com 1.300 italianos. Como é que a cidade ia receber? Quais as condições que eram terríveis da hospedaria? Problema de saúde, crianças com sarampo, crianças morrendo. Nós temos que ter uma visão ampla de todas as etnias, saber o que cada um dos povos que vieram contribuir com a cidade, o que eles passaram também, como imigrantes ou como escravos, seja a condição que for. Aqui os pretos, os escravos, né? O grande destaque para a época, numa época de escravidão, a figura religiosa mais importante da cidade é um padre preto, o padre Tiago, que morava, inclusive, muito bem, num sobrado muito bom, onde hoje é o prédio ali da Unimed, né? Então, Dom Pedro II, inclusive, chega a comentar, o padre mora muito bem. Aqui uma coisa até assim muito triste, falando dos escravos, né? Casos da mãe escrava pegar 2 filhos e se jogar num açude, um suicídio dela junto com os filhos. Né? Isso em jornal da época. Aqui um outro suicídio que a mãe, não é porque ela ia deixar de ser, que ela era escrava, não. Ela ia sair de um patrão para outro. Ela não queria ir para o outro patrão. Né? Então ela pega os 5 filhos e se joga, se não me engano, no Rio do Peixe. Aí salvaram 2, não sei, uma coisa terrível, né? Aqui, uma das grandes fazendas da região, que é a Fazenda Santa Clara, naquele tempo pertencia a Juiz de Fora. Muitos detalhes interessantes aqui. Um detalhe importante, vocês me aguentem mais um pouquinho aí, o Saint-Hilaire, só um minutinho. Saint-Hilaire.
O senhor que cai, não, desculpe, o negro que cai nas mãos de um senhor bom e sinceramente cristão, devemos confessá-lo, mais feliz que a maioria dos camponeses de certas províncias da França. Então é lamentável a situação que nós tivemos aqui da escravidão. Desculpe aí. Mas lá na França, os lavradores tinham uma situação, às vezes, até pior do que os próprios escravos aqui no Brasil. As pessoas não falam muito nisso, né? Ou não falam nisso, nesse aspecto, né? Não justifica nem aqui, nem lá. Aspectos, né, da escravidão. Os alemães, a banda de alemães, o pessoal tocou aí para Pedro II. Há uma casa de alemão bem simples, aqui de Juiz de Fora, uma foto rara também da colonização alemã, a igreja de São Pedro, a imagem de São Pedro, hoje o privilégio, que foi residência também de um descendente alemão, uma casa de imigrante, a Capelinha de Santana, é toda a influência alemã em Juiz de Fora. Aspectos culturais, eu vou tentar correr o máximo aqui para você. Aqui a Avenida Rio Branco, que foi uma modernidade, né? Então, urbanismo, arquitetura, engenharia e paisagismo. O urbanismo na Rio Branco, advindo do Walfield. Aqui a antiga cadeia, onde hoje é a Escola Normal, que foi projeto do Miguel Antônio Lallemand. Isso aqui é uma raridade, é uma novidade para Juiz de Fora, isso é uma riqueza, modéstia à parte do meu livro. São desenhos do arquiteto Miguel Lallemand que ele fez de Juiz de Fora. Isso estava inédito. Né? Aqui o rio, a estaçãozinha de trem, o trem chegando, a igreja matriz, o Morro do Cristo. Então é um álbum com essas imagens. Aqui é um trecho da Rua Espírito Santo com a atual Avenida Rio Branco. Aqui uma foto. Essa foto é mostrada no livro do Stelling, mas obviamente não tem essa qualidade aqui. E isso está numa coleção particular em São Paulo. Aqui a igreja de Três Ilhas, que é projeto do Quintiliano, que é um arquiteto de Juiz de Fora que estudou nos Estados Unidos. A casa que foi do bispo, também projeto dele. Aqui uma fazenda da região. Observem a riqueza, o decorativismo da fazenda. Aqui há uma arquitetura também de época, parece mais um palácio do que uma indústria, né? A grandiosidade da construção, o estilo da construção real, que é Bernardo Mascarenhas, né? Uma construção palaciana. Aqui um desenho também do Miguel Antônio Lallemand, mostrando o parque do museu, já com as árvores um pouco crescidas. Em primeiro plano, as oficinas da União Indústria, os coqueiros, e lá no alto a torrezinha do castelo e a vegetação. Aqui a música em Juiz de Fora, um detalhe interessante, o Conde Prados manda buscar um professor de piano na Alemanha para dar aula para as filhas dele, né? Isso, a questão dos pianos em Juiz de Fora também, da música de piano, uma coisa importantíssima, sempre falada. A sala de música do Museu Mariano Procópio, que eu tenho para mim que a sala mais requintada do Castelinho é a sala de música, tamanho o valor que a música tinha para a família e para a cidade e para a época, né? Aqui Belas Artes, um quadro do Rocha Fragoso, né? Aqui uma foto também de um quadro do Caron, muito rara, que eu acho que nunca foi mostrada em Juiz de Fora, está num livro, está da coleção Fadel. Né? E para eu conseguir isso aqui foi terrível, porque o Fadel morreu, a coleção está na mão de 2 filhos, mas quem administra a parte da coleção parece que é a Marta, e eu não conseguia falar com a Marta de jeito nenhum. Por sorte, eu consegui falar com o Alexei e ele me autorizou a usar a imagem que está no livro dele, mostrando Juiz de Fora da época. A igreja matriz, caminhos, etc. Então é uma foto muito rara também, uma imagem muito rara de Juiz de Fora, uma pintura a óleo do Caron, que é um pintor, obviamente, muito ligado a Juiz de Fora, não residiu aqui em Juiz de Fora.
Aqui, muito forte também a imprensa em Juiz de Fora. Aqui um exemplar do 13 de maio, onde os 3 jornais se reuniram para fazer uma edição única comemorativa do 13 de maio. Aqui o teatro em Juiz de Fora, as artes cênicas, uma das telas do Caron que decoravam o teatro do Frederico e Alfredo Ferreira Lage. Essas telas estão lá no Museu Mariano Procópio. Aqui, condes, viscondes, tal, Juiz de Fora, em função da riqueza, era uma cidade cheia de barões, muitos barões pela cidade. E aqui, nesse detalhe, é um cartão postal, a casa que pertenceu ao Barão de Bertioga, no alto da avenida. Aqui são louças dos barões aqui da cidade. Barão de Bertioga, Conde Prado, São Marcelino, Visconde Cavalcante e vários. E aqui uma jarra de prata que pertenceu ao Barão de Juiz de Fora. Essas peças são de amigos meus, colecionadores lá do Rio de Janeiro. É uma raridade também. Eu acredito que nem todas essas peças existam no Museu Mariano Procópio. Aqui é o Barão de Santa Mafalda. Aqui os cemitérios, que são imperiais também, né? Aqui uma frase, o Bertioga, milionário, tinha escravos e tudo, né? Mas ele no testamento dele, só mais um minutinho, ele registra no testamento dele o quanto fúteis e ilusórias são as vaidades deste mundo. Então, quer dizer, o Bertioga, com todo aquele poder dele, poder econômico, poder político, né? Tudo é vaidade nesse mundo. É uma coisa muito profunda. Ele era muito religioso, né? E um homem que fez muito bem para Juiz de Fora, né? Santa Casa, etc. Aqui um túmulo no cemitério com a coroa de nobre, né? Aqui o Cemitério da Glória, como todos sabemos, separado. Aqui o Monumento da União Ilustre, um lado é católico, outro lado é protestante. Aqui também o Cemitério da Glória, aqui o cemitério lá de São Pedro. Aqui o 15 de novembro, muito curiosamente descrito pelo Jair Lessa, que alguns conheceram, né? Muito interessante a descrição dele, a tempestade que caiu sobre Juiz de Fora no 15 de novembro. Isso aqui também, vocês me deem mais um minutinho, que eu gostaria de ler esse recorte de jornal aqui. Dom Pedro de Alcântara. O senhor Dom Pedro de Alcântara declarou em Lisboa, então já no exílio, após a República, declarou em Lisboa que recusa o donativo de 5.000 contos que lhe foi feito pelo governo provisório. Dispensa comentários também, né? A grande riqueza nossa é que, então, a presença do Império, até certo ponto, continua em Juiz de Fora através do Museu Mariano Procópio, que dispensa mais comentários, né? Já comentamos. Observem a riqueza, né? Os prédios, o bosque, toda uma grande riqueza. Aqui o grande mecenas, né? Que é Alfredo Lage. Aqui, então, o capítulo é a família Ferreira Lage e a família imperial, né? Aqui um cartãozinho da princesa Isabel, agradecendo a Dona Maria Amália, esposa do Mariano, agradecendo os biscoitinhos que ela mandou de Juiz de Fora para ela lá no exílio, no Castelo D. Então ela faz um cartão agradecendo, uma coisa muito humana, de muito sentimento, né? Aqui, o Conde D visitando já o museu, o Alfredo Lage, o Conde D, o Dom Pedro filho, né, do Conde D. E aqui um jornal francês informando da visita do Conde D a Juiz de Fora. Aqui a visita do Dom Pedro, filho do Conde D, né? Filho da princesa Isabel, que eu me esqueço agora o nome dele, não me lembro o nome dele. Aqui eu falo então das diversas visitas, né, da família imperial. Com certa frequência, membros da família imperial visitam o Museu Mariano Procópio. Gente, muito obrigado, desculpe aí o ultrapassado tempo, né? Mostra a riqueza então de Juiz de Fora nesse período do Império. Foi a intenção. Muito obrigado.